Ver quem que está vindo pela primeira vez, se há alguém. Que aí eu vou ter uma noção do que a gente pensou em abordar a temática. O tema de hoje é autocuidado e espiritualidade. A gente considerou pensar nesse tema, dado a situação de pandemia, e é um tema que ele está sendo trazido com mais frequência nas redes sociais. E a gente procurando também se atualizar, se instruir, né, de trazer isso para o Fé Esperança e Caridade. E algumas considerações, a gente vai tentar trazer conceitos da psicologia e de ciências que promovem o cuidado e o autocuidado e tentar relacionar isso com os conceitos espíritas, né, doutrinários. Mas eu não preparei algo específico, né? Não vou seguir uma linha de raciocínio muito exata, porque a gente tenta sentir também o clima, né, da exposição e sentir também a espiritualidade, né? O que é possível mexer nessa situação. Para iniciar, a gente ouve falar, né, de cuidado, proteção. Nós temos algumas leis que têm promovido o cuidado recente, né, principalmente com a Constituição Federal, com o sistema de saúde. E lá a gente tem algumas diretrizes de cuidado que vão promover a saúde no âmbito nacional. Isso vai fazer parte das políticas de atenção à saúde. Isso regula algumas profissões, algumas práticas de integração desse cuidado. Então isso tem alguns eixos que a gente não pode desconsiderar. E quando a gente fala de cuidado e autocuidado, nós estamos partindo de um ponto, que é a noção de saúde. Que é a noção de saúde, lá na Organização Mundial de Saúde, está claro, a gente sempre repete, né? A gente ouve muito falar disso. Ela não tem a ver apenas com a ausência de doença. Ela tem a ver com uma situação ampla, que envolve o bem-estar total do indivíduo. Mas isso é muito importante a gente considerar. E a gente vê o quão longe a gente está ainda de cumprir esse objetivo. E a doutrina espírita amplia esse conceito quando temos a noção do espírito, porque o espírito é imortal. Ele habita esse corpo, né? Nós temos uma identidade. A minha identidade enquanto Danielson, profissional, homem, ele vai regular esse contexto, né? Eu estou reencarnado com algum planejamento, com algum propósito aqui. Se a gente pensar nesse sentido, o autocuidado ele é uma ferramenta para o espírito. Por que ele é uma ferramenta? Porque para a doutrina espírita, lá no Livro dos Espíritos, nós temos as leis morais. Essas leis morais, elas direcionam e regulam a nossa vida. Quer ver? Está lá no capítulo, livro 3º, né, das leis morais, capítulo 1. Começa com a lei divina ou natural. E aí a lei esse tema, autocuidado e cuidado, ele está mais na lei de conservação. Por que a lei de conservação? As leis morais, elas são imutáveis, né? Os espíritos, quando trouxeram as respostas às perguntas, às indagações de Kardec, eles trouxeram perguntas que não seriam alteradas. Eles estavam falando da vida futura, consideravam os avanços que alguns mundos, outros grupos já haviam passado. Então a gente precisa entender a temática da escala espírita, que é uma escala de evolução, que ela é didática para compreender a nossa noção de progresso. A lei natural,
ela não é alterada pelas revoluções, pelos sistemas econômicos, pelos sistemas políticos e principalmente pelo direito, né? Que a gente está falando de leis que são mutáveis, que são nossas, que os homens criam conforme o contexto que a gente está. Hoje nós passamos por algumas transições dessa que impactam a nossa vida diretamente. Por exemplo, se um governador do estado, né, decidir mudar a política de saúde do estado, vai impactar todo mundo. Se ele decidir mudar a política de transporte, rearranjar o transporte, isso vai mudar a nossa vida diretamente. A lei natural, ela não vai se adequar a nós. É o contrário. Somos nós que vamos nos adequar e tentar alcançar essa lei natural. E a lei de conservação, ela é específica nesse ponto, porque ela nos obriga a cuidar daquilo que recebemos quando reencarnamos. O que recebemos quando reencarnamos? Tudo, né? Nós somos usufrutuários. E nós, quando a gente compreende essa situação, a nossa responsabilidade divina, ela aumenta. Porque se eu recebo um corpo saudável, né, na medida da minha necessidade, eu me responsabilizo por ele, porque eu preciso entregá-lo em algum momento. E a gente está falando da brevidade da vida, né? A nossa vida ela é muito breve, considerando a imortalidade do espírito. O espírito ele é imortal, então ele precisa ir e vir várias vezes. E essa não é uma mensagem exclusiva do espiritismo. Jesus o disse. Ele falou que é necessário que a gente, para chegar a Deus, que a gente renascesse, que a gente retornasse. E naquela conversa com Nicodemos, o doutor da lei não conseguiu alcançar isso. Embora ele fosse um doutor em Israel, ele não tinha conhecimento da lei natural. Então o espiritismo ele não está inventando uma nova lei. Ele não está desmentindo os profetas, muito menos Jesus. Ele está reafirmando. E aí quando a gente tem o desmembramento desse entendimento das leis naturais, da lei de trabalho, de justiça, de amor e caridade, a lei de reprodução, a lei de destruição, nós estamos ampliando a nossa capacidade de compreender a divindade. E a gente vai entender o quão bondosa e misericordiosa a divindade é para com nós. Porque quando a gente recebe os recursos necessários para o nosso avanço espiritual, para o nosso progresso, a gente vê que a gente não faz nada em comparação ao que a gente precisava fazer. E onde que a gente vê isso? Nas obras subsidiárias. Principalmente lá em André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, que vocês podem pegar aqui, tem uma biblioteca, emprestar e ver essas obras. Porque quando acontece o planejamento de um espírito, é considerado as existências que ele já teve. A espiritualidade amiga, os mentores, os anjos guardiões, eles nos conhecem por muito tempo. Eles nos acompanham por milênios. Então eles sabem os nossos pontos fracos e os nossos pontos frágeis, né? Tanto é que tem um exemplo lá no nosso lar, quando o André Luiz ele está sob a tutela, né? Ele está sob a responsabilidade de uma família, que é a família do Lísias. Ele vê a Laura, que é a mãe do Lísia, que tinha uma casa, né, em nosso lar. Ele não tinha dinheiro para comprar nada lá, ele dependia disso para chegar, né, e para ter conforto. O conforto que nós temos aqui também tem no plano espiritual, e muito melhor. Então, quando ele vê o reencarne do planejamento de Laura, ali ela teve autorização de ver as últimas 3 encarnações dela. Os espíritos superiores respeitaram o limite dela para ela ver. Porque antes disso, antes dessa 3ª reencarnação, ela poderia se desequilibrar. Talvez, né, ela não havia trabalhado aqueles pontos que ela acumulou, então ela só teve a permissão de ver essas últimas 3. Ele fala assim, aproximadamente os últimos 300 anos de existência dela. E se a gente vê no livro, na obra, né, que foi permitida que na década de 40 a gente conhecesse, por que seria diferente conosco? Aí se Nelson, você está falando uma coisa que não sei se faz muito sentido, porque eu esqueci, eu não lembro.
A gente não lembra, né? E não lembrar é uma bênção, porque na maioria das vezes o esquecimento do passado, ele nos poupa dessa infelicidade. E aí quando a gente vê que a gente está passando pelo sofrimento, a gente lembra com a intuição, quando o espírito dorme, com alguns mensageiros, com algumas codificações que a gente consegue tirar, extrair, que a gente nem é merecedor ainda daquele benefício. E a gente insiste na situação de querer ganhar, de querer ter êxito sempre. E aí a gente entra numa situação que tem a ver com a disputa, com o nosso ego, com a nossa formação social aqui, que a gente vai construindo uma identidade, né? Eu, enquanto profissional, eu vou construindo um modo de entender e de interpretar essa realidade. E às vezes eu me acostumo àquela rotina. Para sair daquela rotina, é preciso haver outra rotina, é preciso haver uma substituição. E a gente vê hoje na pandemia a quebra das rotinas, porque a maioria de nós trabalhava, tinha uma rotina de trabalho. E essa rotina de trabalho mascarava o nosso mal-estar. Em que sentido? Trabalhando, né, se ocupando, as nossas dores diminuíam, porque a gente esquecia, a gente negligenciava essas dores, de algum modo. Quando a gente está na convivência com os familiares, de modo intenso, os nossos mal-estar, ele vem à tona. Porque a nossa essência, a nossa natureza, né, espiritual e psíquica, ela vem à tona. E ela tem a ver com esse planejamento. E aí, o Espiritismo ele vem falar que nesse planejamento espiritual, os nossos familiares têm relações conosco. São pessoas que já tivemos convivência. Se não tivemos convivência, mas eles são afins. Se eles são afins, portanto, houve a permissão para acontecer aquilo. Mas, Danielson, isso é muito difícil. Eu tenho parentes que não me entendem, que me crucificam. E é difícil lidar. É difícil conviver, pode haver até tragédia. Sim. E aí parece que a gente chega a pensar algumas vezes que parece que a espiritualidade não considera isso, né? Parece que ela junta a gente para ver se a gente é testado e se a gente de fato vai reagir. Qual o ponto que a gente quer trazer nessa situação? A lei de livre-arbítrio, né? Porque a lei de livre-arbítrio ela tem a ver com a lei de liberdade, que também é uma lei natural, que aliás é uma lei moral. E o livre-arbítrio, na maioria das vezes, ele ocorre antes da gente reencarnar. Porque o espírito, ele consegue entender as suas fragilidades, mas quando ele mergulha no corpo físico, ele esquece que as nossas fragilidades elas aparecem quando a gente é confrontado, quando a gente é questionado, quando a gente sai desse lugar, dessa quebra de rotina. E aí que entra o autocuidado, né? A prática do autocuidado, ela precisa ser uma ferramenta constante no nosso cotidiano. Porque Jesus fala para a gente promover o cuidado. Ele fala, ajuda-te, o céu te ajudará. Batei e se vos abrirá. Buscai e achareis. Mas não é só pedir. A gente precisa merecer. E merecer tem a ver com cuidar. A gente pode fazer uma relação também com aquela outra passagem em que ele dá a dádiva. O Senhor dá a dádiva para os seus trabalhadores. Um enterra, outro multiplica. Mas essa dádiva, ela se aplica a tudo que a gente tem em mãos. Tudo que a gente tem em mãos. Porque tudo que a gente tem em mãos não é nosso. Não é nosso, porque quando o espírito desencarna, o que ele leva? Nada de material. Ele leva o espiritual, ele leva a bagagem dele, ele leva o bônus hora que ele acumula trabalhando no bem. Isso aumenta a sua capacidade de compreensão da sua própria natureza. Então é um recurso que é uma potência do espírito. E a gente tem muitas potências que a gente não consegue entender ainda, porque a gente, na maioria das vezes, se vê ali muito envolto na nossa rotina e na nossa identidade. E o Espiritismo pede, né, ele faz o pedido para a gente ampliar essa nossa identidade, que aí quebra o paradigma, né, inclusive de saúde.
Porque se a Organização Mundial de Saúde, né, fala para a gente promover essa saúde integral, o Espiritismo fala para a gente ampliar esse conceito de saúde para o ser divino. Se nós somos obras de Deus, se nós somos criaturas de Deus, nós temos a essência divina em nós. E o Livro dos Espíritos diz isso claramente. Ele fala para a gente consultar a nossa consciência. Mas, Daniel, eu faço muita besteira. Eu ajo sem pensar, eu sou impulsivo, eu estou sendo inconsciente e inconsequente. Ainda não é a consciência divina. Então é preciso reconhecer. O primeiro passo do autocuidado é o reconhecimento. Onde é que eu tenho dificuldade? Para mim, promover o meu próprio cuidado. Nós nem chegamos a falar quais são as práticas de autocuidado, né? A gente está refletindo nesse ponto ainda. E aí isso me faz perder a minha rotina, né? Eu saio, eu negligencio, e aí uma hora ou outra a conta vem, né? Eu sou cobrado, eu estou com dívida, eu negligencio. E aí a gente vê a nossa rebeldia ainda ao progresso. A nossa rebeldia às regras. A gente tenta transgredir algumas regras ainda, e isso fica claro nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes. E a gente exige, às vezes, do outro, né? Mas o político tal não fez, né? Fulano de tal não dá exemplo. E aí o Espiritismo, ele transfere essa responsabilidade do outro para nós. Porque se a gente está ligado a essa essência divina e ela não está ativada ainda, ela não está sendo usada e operada, a dificuldade está comigo. E é difícil ouvir isso às vezes, né? Dos pecados que eu tenho cometido, dos erros que eu tenho me autoprovocado, porque eu saboto o meu progresso. Quando eu reencarno, eu saboto o meu progresso, porque a espiritualidade também considera esses momentos. E a gente tem lá, vou dar um exemplo claro, no livro Memórias de um Suicida, que é um livro muito conhecido e muito amplo para falar desses temas. O Camilo Castelo Branco, que é o pseudônimo que ele usou, né? Ele foi resgatado de um processo difícil por trabalhadores de Maria, os lanceiros de Maria. E depois dele refletir, ele restaurar todo o seu corpo perispiritual e estar em condições de rever os seus erros, né, as suas quedas, ele entendeu a sua última reencarnação, porque o livro ele fala do Cândido Botelho, né? Daquele escritor português, o maior escritor português do mundo, quer dizer, o maior maior literato português, né? Melhor falando. Ele tem muitas obras publicadas, muitas obras. Nessa última reencarnação dele, ele teve ciência de que ele passaria por dificuldades. Ele teria a possibilidade, né? É sempre a possibilidade, você pode ou não fazer, de escrever, de usar a literatura como um recurso para tocar almas, né? Para ampliar essa sensibilidade, essa emoção, esse afeto nele. De fato, isso ele fez. Mas foi planejado também que ele passaria por provações que tinham a ver com a perda de recursos financeiros e a perda da sua visão. Isso foi planejado. Em determinado momento isso poderia acontecer. Ele poderia alterar isso ao longo do tempo, fazendo o bem, diminuindo essa situação. Mas quando ele revê e faz essa leitura, ele lembra que no século XVII, essa passagem é do século XIX, tá? A reencarnação dele, mas o livro é do século XX. Então, ele vê que a penúltima reencarnação dele no século XVII, ele havia se excedido, porque ele estava apaixonado por uma donzela, ele tinha uma posição política boa e com dinheiro, ele acabou usando dessa sua influência para desviar o casamento dessa preterida dele, que ele desejava. E fazendo isso, ele concorreu para o suicídio
do consorte daquela que ele desejava. E ela descobriu depois, posteriormente, que ele havia trabalhado para fazer isso. E aí ela se vinga, né? Quer dizer, o ódio vem à tona. E aí ele não consegue desenvolver essa paixão. Quando ele faz essa leitura, ele entende que aquela culpa que ele havia trabalhado vem naquela forma. Então a aprovação dele na reencarnação como escritor, ele teria a perda de dinheiro, ele teria traição de parentes, de amigos. E aí ele ficando cego, né, ele não poderia escrever. O que ele fez? Ele acabou se suicidando. Aí vocês vão perguntar, estava planejado o suicídio dele? Não. Ninguém vem para sofrer, ninguém vem para ser assassino, ninguém vem para suicidar. Mas a culpa dele não estava elaborada. O processo de culpa dele, ele não havia se perdoado. Então, naquele momento, era para ele não fazer e passar pela dificuldade, pela perda de pessoas, de ser humilhado. Mas ele escolheu antes de reencarnar. Aí que está o livre-arbítrio operando, porque o espírito viu e foi informado. E ele vai mais fundo, ele olha as reencarnações dele anteriores, ele vê o equívoco que ele havia concorrido para impedir o seu próprio progresso. Às vezes parece meio duro ouvir dessa forma, né, o entendimento que a doutrina espírita faz, mas a gente vê que as nossas escolhas, elas têm a ver com possibilidades que temos em mão. Quando a gente não tem possibilidade em mão, as nossas escolhas são muito restritas, porque a gente não se desprendeu dessas dificuldades. São as pendências que voltam. E aí a lei de justiça, ela vai operar, porque a gente é atraído pelo igual, por aquilo que a gente fez, né? E a gente vê as injustiças, né, do mundo, entre parênteses, e parece que é um mal. A doutrina espírita, Jesus falou, às vezes, um mal, o que parece um mal é um bem. Porque nesse planejamento de reencarnatório é considerado essa coisa ampla, que é o nosso ser integral. Essa consciência divina que a gente aceitou. Só que às vezes fica pesado ouvir dessa forma. Fica pesado. Então o entendimento da doutrina espírita, ele favorece essa compreensão para a gente tomar decisão. E a tomada de decisão é uma prática de autocuidado. Porque quando eu preciso considerar entre uma escolha e outra, eu tenho que saber o meu limite. Eu preciso respeitar o meu limite. Será que o Camilo Cândido Botelho não desrespeitou o seu limite? A gente chega a pensar. E tem casos, né, de obras que a gente vê que o espírito quer fazer mais do que ele está preparado. Ele quer fazer além do que ele pode. Então a gente precisa se respeitar. Como é que eu entendo o meu limite? A minha tolerância, a minha paciência. Eu sou testado. E a gente vê o quanto a gente está preparado ou não quando a aprovação vem. Mas na maioria das vezes a gente é avisado. A gente é avisado em sonhos, a gente é intuído por pessoas. E a espiritualidade não fala assim, ó, vai acontecer e acabou, não. Ela dá inúmeras chances da gente trabalhar, da gente avançar, da gente progredir. Só que tem um momento que a lei ela se opera. Ela se opera e a gente precisa passar. A gente precisa passar por essa travessia, né, por essa transição. São as transições que a gente escolhe, né, vivenciar. E cada transição dessa, ela tem um luto a ser feito. E eu vou falar um pouco do aspecto psicológico do autocuidado, né? O nosso psiquismo, ele tende a ser influenciado pelo meio que a gente está. Ele é moldado, né, pelo meio que a gente está. E nesse ponto, quando acontece uma transição, uma pessoa, a gente perde um ente querido, a gente tem um luto a ser feito. Mas não só na perda de pessoas. Às vezes é a perda de um emprego. Às vezes é a perda da identidade. É um luto que precisa ser elaborado. E o luto é chorar. É chorar, é sepultar. É falar disso, né? É colocar para fora. É esvaziar. Porque quando a gente não faz o luto, ele volta. E ele volta assombrando a gente, né?
o autor que fala que o ente ele volta vivo na nossa memória, né? É o Freud, inclusive, o psicanalista. E a gente está sendo chamado a atenção a cuidar da nossa saúde mental. Nos tempos de pandemia, a nossa saúde mental, se a gente não tiver um afazer e uma prática de cuidado, de autocuidado, a gente se vê muito vulnerável, porque dá a entender que está tudo acabando, né? Que a transição não tem nenhum responsável, Deus não está aqui, ou Deus está nos castigando. E a gente precisa pensar para além disso, para além, porque senão a gente se torna egoísta, de querer que a gente não sofra e desconsiderar o sofrimento do outro. E quando a gente faz isso, a gente está trabalhando o nosso sentimento de empatia, que é conseguir se colocar no lugar do outro, que é desenvolver resiliência, a nossa capacidade de seguir na adversidade, de criar novos caminhos, novos recursos. E o espírito ele tem essa potência, porque ele já passou por inúmeras dificuldades. Então, no momento que a gente está na dificuldade, a gente precisa parar, centrar, refazer a caminhada. Fazer prece, né? Meditação ajuda bastante a gente se ligar à divindade. Todos nós estamos ligados a Deus. Como é que Deus nos acessa? Pelo fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal, ele nos envolve, né? Isso aqui é um fluido cósmico universal condensado nessa forma. Tem substância química aqui que foi moldada e ela se mantém. Nosso corpo tem fluido cósmico universal. E tem espíritos que a gente vê lá no livro A Caminho da Luz, que eles cocriam. Eles já acumularam tanto conhecimento e se aperfeiçoaram tanto essas potências que a gente tem falado, que eles conseguem operar essa matéria. E eles são responsáveis pela execução da lei de Deus. Isso que a gente tem falado das leis naturais, tem espíritos que reencarnam para cuidar de coletividades. Eles já conseguem fazer um cuidado amplo para além deles. E nós estamos sob a tutela de Jesus, né? Isso a gente não pode esquecer. Jesus, ele cuida de bilhões de almas. Bilhões. Tem livros que falam que são vários mundos, inclusive, né? Mas a gente não quer entrar nesses detalhes. O fato é que a nossa capacidade de amor, ela sempre se amplia. Ela se amplia, ela é infinita. A gente vai ver que naquela escala espírita que eu citei no início, nós temos um momento em que o espírito se torna puro. É a primeira ordem, classe única. Caracteres, perfeição infinita, né? Só que tem aqueles que avançam além disso, que é o que o A Caminho da Luz fala, esse livro. Ele fala que é a ordem crística. É um conceito de Emmanuel, mas faz muito sentido. De um autor, que é inclusive o mentor espiritual do Chico Xavier, né? Todo mundo conhece. E ele vai falar desses emissários que se tornaram responsáveis por mundos, né? Por sistemas. Será que não tem aqueles que são responsáveis por galáxias? Por nebulosas? Enfim, constelações? Isso é infinito por universo e ainda não é Deus, né? E Deus é a causa primária. A gente está sempre tentando alcançar Deus, nomear Deus, mas falta palavra, falta vocabulário, falta sentido. Mas a gente se integra a Ele através de suas leis. A gente ainda só conhece, por alto, alguns dos seus atributos, né? A gente não dá para conhecer a natureza de Deus porque a gente não chegou nele ainda. Se a gente não chegou ainda nele, falta muito a avançar. Então o Espiritismo ele traz a essência desse conhecimento, que é uma ferramenta para a gente direcionar nossas escolhas e operar essa responsabilidade em nós, mudar, porque quando esse planejamento reencarnatório ele acontece, a gente pode mudá-lo. E isso acontece com frequência quando a gente faz o bem. Seria um exemplo disso, seria a moratória espiritual. Moratória espiritual seria um tempo a mais. Digamos que a gente receba alguém que vai depender do nosso cuidado.
a gente vai ter suporte daqueles que são responsáveis por aquele que está vindo conosco. Às vezes a vinda de um filho, que na maioria das vezes a gente nem considera o que a gente vai receber, há espíritos responsáveis por ele. Então eles vão trabalhar também, se nós somos um agente facilitador para o progresso dele, nós seremos beneficiados. Isso acontece com frequência quando a gente ajuda alguém. Alguém que está esquecido ou numa situação difícil, com privação, a gente recebe o mérito daquele que foi beneficiado. E eles não esquecem, né, desse processo. Eles vão lembrar no momento que a gente tiver com dificuldade de promover o afeto. E aí tem uma situação que tem espíritos que são responsáveis pela condução desse afeto. Maria, por exemplo, tem muito amor, né? Ela tem muito afeto, tem muitas religiões, várias vertentes que a tem como mãe. E, de fato, ela faz esse papel, né? Porque ela encena esse amor maternal. Claro, né? Por ter sido a mãe, né, do Salvador. E ela tem muitos e muitos braços, né, daqueles que querem receber o auxílio, aqueles que levam esse afeto, que conduzem esse afeto para nos acolher. Então eles favorecem o nosso acolhimento, a nossa dor, né? As nossas dores são ouvidas. Quando a gente está em dificuldade, a gente entra em sintonia com a espiritualidade amiga, com nossos anjos guardiões, os nossos pedidos são considerados. E tem um livro, aliás, eu sempre falo do livro André Luiz, né? Mas eles são tão fantásticos que tem um momento em que há espíritos que são responsáveis por filtrar essas preces. Tem responsabilidade sobre isso. E aí tem um momento que a gente poderia pensar assim, mas uma pessoa que está distante do mundo, um ermitão que está isolado, não tem ninguém que chega perto dele. Como é que ele receberia ajuda? Talvez ajuda material não, mas ajuda espiritual, ânimo para ele seguir, vontade para ele trabalhar suas memórias, né, aquilo que há de melhor nele. Isso não vai faltar assistência. Não vai faltar assistência porque, digamos que a gente tenha chegado a esse estado, né, de sensibilidade, de bondade, naqueles caracteres do homem de bem. A gente simplesmente não vai seguir para outros mundos, a gente vai tentar ajudar esses que estão aqui com dificuldade, que é o caso de Bezerra de Menezes, por exemplo, que a gente tem notícias de que ele já teria mérito para além, né, e já para o mundo ditoso, e não precisar reencarnar numa condição de provas e expiações. E aí quando ele se depara com Maria o vem receber nessa passagem, ele faz um pedido para Maria, de que enquanto houvesse sofredores, irmãos em dificuldade, aqui ele estaria. E aí Maria, né, é dito por Humberto de Campos, de que Maria teria pegado aquela pena, né, escrito no livro da vida. A gente fala assim, livro da vida, quer dizer, a gente pode mudar o curso da vida, um espírito desse pode mudar o curso da vida. E ter permanecido aqui enquanto houvesse sofrimento. Então ele se privou de ir para o mundo ditoso e ficando aqui conosco. E as obras dele são tão fantásticas que a gente vê o auxílio que ele promove com as suas equipes. Tem muitos livros, né, em parceria com o Manuel Filomeno de Miranda, principalmente, em que eles trabalham o cuidado. Situações de depressão, por exemplo, que é uma das coisas que a Gênese disse. No final da Gênese, quando a gente vê os sinais dos tempos, né, que o Paulo César falou há 2 semanas atrás, né, a gente vê algumas situações que aconteceriam. Aumentaria o número de suicídio, pessoas que perderiam suas crenças e ficariam vulneráveis, ansiedade. Ele não fala esses termos porque esses termos são modernos, né? O Livro dos Espíritos é do século XIX. Mas dá a entender que haveria sofrimento moral, portanto sofrimento emocional e psicológico. Porque são as nossas dores, são as nossas dificuldades, os nossos erros, que reverberam no nosso psiquismo.
E o nosso psiquismo, ele denuncia essa situação, ele denuncia através de um sintoma. A gente fica paralisado frente à tomada de decisão, porque a gente não conseguiu fazer uso desses recursos. Seja aquele que por muito tempo trabalhou numa rotina e que aquilo foi rompido de algum jeito, seja por aquele outro que tinha uma rotina com alguém, aquele alguém se partiu, houve uma depressão, e aquela energia volta para ele se paralisa. E aí tem tratamento, né? Tem recursos, tem profissionais que a gente precisa fazer uso, medicação, que a gente não pode negligenciar. É o que na lei de conservação é o necessário ou supérfluo. A gente precisa compreender o que é supérfluo e o que é necessário. Às vezes o que é supérfluo para um é necessário para o outro. E o contrário também. Então todos nós podemos ajudar. Todos nós podemos cooperar para esse progresso coletivo. Porque o autocuidado, ele fala de si, né? Ele fala de uma promoção de cuidado de si. Mas quando eu faço um autocuidado meu, eu estou fazendo um autocuidado coletivo também. Porque eu estou reduzindo a chance de um adoecimento da minha família. E quando eu me cuido, eu estou poupando, quer dizer, eu estou promovendo a saúde daqueles que estão comigo, porque eles vão ser beneficiados pelo meu bem-estar. Eles vão ser assistidos, eles estarão mais seguros, principalmente as crianças, né? A gente está falando dos adultos. Quando os adultos se cuidam, planejam o seu dia, planejam o seu envelhecimento, as crianças são poupadas de situações difíceis e elas são preservadas. Esses lutos que a gente vivencia e passa, eles são lutos saudáveis. E a gente vai enfrentar isso de uma maneira mais clara. Se a gente tem isso de uma forma clara, a gente pode usar essas potências que a gente precisar. E a psicologia vai dizer que a gente precisa trabalhar isso, principalmente com as crianças. Tem que saber como falar às vezes de como que ela precisa se defender, de sexualidade, de parte do corpo que ela precisa preservar para o outro não mexer. E tem que ser dito. Mas como é que, se eu tenho dificuldade de trabalhar isso, como é que eu vou falar disso com a criança? Né? Eu não estou promovendo uma instigação, porque é uma fantasia. A gente tem uma fantasia de que falando disso eu estou instigando a criança a ter uma curiosidade. Na verdade, não. Porque está disponível, a pornografia está aí, né? Celular, você tem acesso a isso. São assuntos que vão surgir, são demandas das gerações, né? Nessa transição entre uma geração e outra, esse aglomerado de conceitos, eles forçam a geração anterior a ter que se moldar. E a gente, às vezes, não consegue acompanhar. Então, a gente precisa se atualizar. Se atualizar no sentido de estudar mesmo, né? Ver essa dificuldade de como abordar ela. Porque senão a criança ela vai repetir a mesmo padrão que eu tive. E aí esse padrão é numa vida, né? A gente escuta isso muito na clínica. A gente fala que é uma compulsão à repetição. Seja o famoso, desculpa o termo, né? O dedo podre. A escolha infeliz de um parceiro ou de parceira. E a gente acaba repetindo isso, porque a gente não elaborou os lutos. E a gente não avançou na nova caminhada. E será que isso não acontece também nas reencarnações, nas outras existências? A gente vê que a natureza ela não dá saltos. E os milagres que a gente entende, ele não tem a ver com uma... Se você não trabalhou esse conceito em você, ele vai voltar. De algum jeito ele vai voltar como um desafio. Só que a gente não sabe se ele vai voltar mais fácil ou não. A tendência é ele voltar mais difícil, porque a gente já teve a oportunidade de trabalhar e negligenciou. A gente deixou. Quantos de nós não negligencia situações médicas? Exames de rotina que era para fazer, a gente não faz. E a gente coloca aquela situação, né? Estou trabalhando, estou ocupado. E chega um momento em que o corpo reage. A doença, ela vem como um sintoma disso, né? Você precisa se cuidar. Nos momentos de doentes terminais, por exemplo, é muito comum a gente ouvir isso. Essa situação, né? Ele reavalia toda a sua vida.
Ele reavalia como um filme que passa daquilo que ele foi deixando. E a gente vai entender que as fases, o luto ele tem algumas fases. A primeira é a negação, né? Barganha, a gente começa a barganhar, se eu mudar meu hábito, né? Se Deus me conceder mais vida, eu vou mudar esse hábito. E aquelas conversações mentais. Até que a gente possa aceitar esse luto. Então é difícil, né? Só que esse luto em doentes terminais também se aplicam à nossa vida. Porque a gente é convocado o tempo todo a fazer papéis. E trabalhar esses papéis dentro da gente, né? Agora mesmo, a gente dentro da casa espírita é convocado a estudar, a cuidar do outro. E a gente não pode negligenciar o nosso cuidado. Senão falta de caridade própria. Então a gente tem que estar atento a essa situação para a gente não se ver frágil. Porque os desafios eles vêm, eles são naturais, eles são parte da vida, né? A vida se reafirma e se realinha e a gente vai desenvolvendo essas habilidades. São potências, né? A gente desenvolve a inteligência, desenvolve esses recursos emocionais, a resiliência, a tolerância, a paciência. Quando a gente não trabalha essas potências, às vezes elas podem se tornar um mal para a gente. Ela pode concorrer para a nossa queda. Conforme a mensagem que o Davi leu, né, tem a ver com isso. Às vezes o mal começa num primeiro gole, numa experimentação. E a gente nunca sabe o quanto a gente tem questões ali. Às vezes basta uma ocasião para a gente se desviar do bom caminho, ou desviar do nosso planejamento reencarnatório. E sabendo disso, e sabendo que os nossos inimigos desencarnados, que a espiritualidade que não quer o nosso bem, o desafio é maior, né? Porque para seguir a porta larga é tranquilo, basta abrir ali o portão. Agora, para estar aqui dentro do Centro Espírita no frio, né? Já é uma prática de autocuidado, né? Eu vou ser beneficiado, eu quero o meu benefício, né? Quer dizer, eu quero a minha harmonização espiritual. Eu vou ouvir uma palestra, né? Vai que tem alguém que queira falar aquilo que eu preciso ouvir. Então já é uma seleção. Eu escolhi entre um caminho e outro. E nessa de escolher um caminho e outro, eu me fortaleço. Porque eu perdi aquele caminho grande, né? A porta larga. Mas pode ser que eu tenha uma queda, hora ou outra. E aí está tudo bem. Mas é o esforço de seguir na caminhada, né? Isso que diferencia o bom espírita. É aquele que reconhece os seus erros e que se esforça para trabalhar eles, os seus pendores. Não é aquele que faz tudo certinho. Porque aquele que faz tudo certinho já talvez não tenha necessidade. E todos nós temos questões a trabalhar, a resolver, né? Isso vem, o espírito ele traz essas potências através do inconsciente, né? E reverbera nessa repetição de erros. E é aos pouquinhos que a gente vai trabalhando, né? Quando a gente tem êxito num desses pontos, a gente se fortalece para outros. Porque a gente desenvolve uma resistência, a gente tem mais tolerância. E aí é uma vitória, né? Quando o espírito tem um êxito numa situação, a gente tem aqueles que estão vibrando por nós também. Não, ele seguiu, ele está se esforçando, vamos oportunizar mais coisas para ele. Os que estão buscando trabalho, os que estão buscando família. E a gente não está desassistido, isso precisa estar bem claro, né? Embora estejam as dificuldades e desafios de todos, a gente não está desassistido. E aí é como buscar essa sintonia, né? Como fazer esse autocuidado. Tentando estabelecer uma rotina de vida, planejar o dia. E às vezes não é planejar o dia, colocar exatamente ali, mas parar para pensar, o que eu vou fazer? Tem isso, isso, isso. O que eu posso fazer tal hora? Se eu conseguir cumprir algumas coisas daquilo ali, isso vai me fortalecer a tomar a decisão. Por exemplo, na vida financeira. É uma coisa que veio para a gente falar, né? Tem
uma ferramenta que o pessoal da economia, né, os contadores usam, que é aquele... Até esqueci, mas eu vou lembrar. Que a gente guarda durante 6 meses, pelo menos. Isso tem a ver saber o quanto que eu gasto por mês, por exemplo. Se eu gasto R$1.000 por mês, não um salário mínimo. Um exemplo. Eu preciso ter 6 vezes esse valor. É uma reserva de emergência, acabaram de lembrar, né? Essa reserva de emergência me dá segurança para tomar decisão. Por exemplo, se eu fico desempregado, por qualquer situação eu estou desempregado, eu tenho 6 meses para me planejar, para me reorganizar. Vem uma crise dessa, eu tenho um tempo para me reorganizar. Então, esse planejamento financeiro, ele também fala um pouco disso, né? Isso seria o ideal, né? É difícil juntar R$6.000 numa situação em que temos que dar conta de várias pessoas. É o ideal. Mas isso pode se aplicar a coisas menores. Poderia reduzir essa porcentagem. E aí, se eu tiver êxito nisso, isso me anima a tomar outras decisões. Porque quando a gente está um pouco mais confortável, qualquer desequilíbrio emocional não vai ser tão impactante quanto uma perda financeira. Porque eu vou estar vulnerável, vou ter que criar outra rotina para arrumar dinheiro, e eu não vou entrar em desespero, por exemplo. Então são situações que a gente desenvolve, a gente é forçado a criar, forçado a desenvolver. E a gente está aí, né, sendo levado a desenvolver essas potências, essas habilidades, coletivamente, né? Criando estratégias. Os políticos respondem, né, por aquilo que eles são responsabilizados ali, pelo trabalho que eles se comprometeram. Claramente, né, a gente vê que tem livros que falam exatamente disso. Mas a gente pode ajudá-los também com prece. Às vezes a gente só joga pedra, né? E, inclusive a mim também. Porque, de modo geral, a gente tá numa situação coletiva. Que é preciso desenvolver essas estratégias, né? De cuidado, de autocuidado. Pensar no vizinho. Vizinho mesmo, aquele que está do nosso lado ali. O que aconteceu? Às vezes alguém teve uma rotina, uma mudança brusca no seu comportamento. Às vezes é digno de atenção. Pode ser um sofrimento, pode ser uma violência doméstica. Pode ser, mas como abordar isso, né? Como colocar, são os desafios. Tem que ter sensibilidade e tato para poder se aproximar, se for o caso, para poder se colocar. E são... Para dizer tudo isso, que quando a gente trabalha essas potências, estamos desenvolvendo a espiritualidade. Seria o mesmo que dizer que autocuidado é igual espiritualidade. Porque a espiritualidade não está necessariamente na religião. A gente vê que há espíritos bastante superiores que não se dizem religiosos, mas são espiritualizados. E tem bastante, né? Então, nisso a gente entende também que Deus distribui os homens já de bem, né? Eles não estão apenas nas religiões, eles precisam reencarnar em outros lugares também. Nas ciências, nas filosofias, né? Nas comunidades que têm mais dificuldade, onde tem violência. Nesse planejamento coletivo é considerado tudo isso, né? A gente vê isso lá no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Há espíritos que são responsáveis, né, coletivamente, por países, por cidades, municípios, e a gente está sempre ligado a eles, né? A gente é ligado a uma coluna espiritual, a gente não está desassistido de modo algum. Então era um pouco disso que a gente pensou em trazer, falando de autocuidado, né? Trabalhando a espiritualidade que está em nós. E caminhando nesse sentido, a gente tem êxito, né? A gente chega com mais coisas do que a gente veio. Porque esse é o objetivo. Retornar à pátria espiritual em algum momento, a gente não sabe quando, com mais bagagem, com mais espiritualidade, né? Para a gente ser feliz, né? Na nossa proposta. Ser homem de bem, tá bom?